transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite, você que nos acompanha pelos canais abertos, são mais de 82 cidades, nos acompanhando também pelos canais abertos, você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook, sejam todos bem-vindos. A igreja, a sociedade de uma forma geral, necessita conhecer a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser luz que ilumina os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos. Por isso eu te convido a pegar agora a sua Bíblia, caderno e caneta e vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. William, que bom vê-lo, encontrá-lo outra vez aqui nos estúdios da TV Evangelizar, mas também o Felipe, a Joelma, o Jean e telespectador. Até há pouco estávamos aqui apavorados porque ninguém encontrava o homem, mas ele apareceu em tempo e até atrasaríamos, tudo para esperar o Jean. A próxima vez, disse ele será muito mais pontual. Então vamos ao nosso estudo, vamos seguir. Novos passos pelos caminhos do Apocalipse. É uma aventura. Às vezes me pergunto se não fui muito corajoso em começar os estudos do Apocalipse, dada a infinidade de elementos que os textos do Apocalipse comportam. Mas aqui não queremos explicar de maneira completa e total o livro. Queremos conhecer a palavra e o que esta palavra interpela para nós, seguidores de Jesus, interpela a nós, seguidores de Jesus Cristo, hoje. Vamos, William, recomeçar. Você leia, querido telespectador, também você queira acompanhar com a sua Bíblia. É importante ter em mãos sua Bíblia. Para o estudo do Apocalipse, nós utilizaremos menos a tela. E utilizaremos mais, vamos nos servir mais da Bíblia mesma. Então vamos começar desde agora. Da outra vez nós vimos até o versículo 10, mas é importante retomar para que nos situemos. Você pode, William, ler até o versículo 8, por favor? Eu não vou interromper, é para que nós nos situemos. Já começamos, já foi explicado a introdução, o contexto de perseguição. Aqui estavam submetidos aqueles cristãos, também divisões internas, também incertezas quanto ao presente e ao futuro. A comunidade vivia dias tão confusos quanto os nossos hoje, ou as comunidades de cristãos da Ásia Menor. William, você pode ler até de 1 até
1:10, bem cadenciado, não leia de maneira apressada. Você, telespectador, queira acompanhar, já foi explicado, mas é importante apenas que retomemos a leitura. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Lembra, telespectador, as coisas que devem acontecer, revelar, revelação. O que vai acontecer, para onde irá a história e os cristãos, face aquelas perseguições e dificuldades ante as quais se deparavam. Sim. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Ótimo, profecia. Aqui compreendamos, telespectador, o autor interpreta como profecia tudo o que ele escreveu. Profecia, entendamos, profecia não é aquele que adivinha acontecimentos futuros. Profeta é aquele que fala em lugar de, em nome de, em favor de. Ele está a falar em nome de Deus, ou a escrever, ele vai escrever. O sentido, buscando resgatar o sentido daqueles acontecimentos enigmáticos que torpedeiam, que golpeiam, que ferem a vida dos cristãos. Pode parar, William, vai até o final do versículo 3, sim. Se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. É feliz está escrito, bem-aventurado. Bem-aventurado significa, ou feliz, conforme a tradução, está vivendo as alegrias de Deus, conhecendo as alegrias de Deus. Aqueles que conservarem ou observarem as palavras da profecia. É bem-aventurado ou feliz, não porque tem sucesso, porque vai conhecer muitos triunfos, porque a fama e projeção lhes estarão ao alcance da mão. É feliz porque experimentará em si as vitórias de Deus. Não precisamos os outros versículos, agora vamos até o 9, por favor. Vamos agora dos versículos 9 até 20. Todavia, iremos por partes. Vamos aos versículos 9 e 10, por favor, William. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando: escreve o que vês no livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, queira, por favor, colocar aqui na nossa tela, por favor, Tiago, é o Tiago, não? Tiago, queira colocar aqui na nossa tela o versículo 10, por favor. No dia do Senhor, eficiente o meninão. No dia do Senhor, eu fui movido pelo Espírito. A menção do dia do Senhor é o domingo. Mas aqui, mais do que referir-se a uma data, ou um dia cronológico, domingo, segunda ou terça, domingo é o dia da vitória do Senhor Jesus Cristo, é o dia da ressurreição.
o autor está a propor ao leitor. Na simples leitura desta expressão, já se começa a projetar um conteúdo vitorioso, ainda que atravesse momentos dramáticos ou crucificantes. Eu fui movido pelo Espírito, uma força interior, vamos dizer assim. Ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta. Trombeta, desde o Antigo Testamento, é o instrumento usado para referir-se às manifestações, falam teofanias, palavra difícil, não é? As manifestações de Deus, às vezes trombeta, às vezes grandes trovões, às vezes grandes terremotos, dada a potência da voz do Senhor. Não esqueça, telespectador, o Apocalipse é uma linguagem inteiramente simbólica. Cada instrumento, cor, voz, gestos, ou às vezes animais, na introdução, há 2 ou 3 programas atrás, foi enfatizado isso. Ele ouviu uma trombeta. Uma voz de Deus vai se revelar. Segue, William, e versículo 11, por favor. Escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Por favor, pode inserir aqui o mapa? Olha aqui as igrejas, onde estão? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas havia mais igrejas nas outras cidades, também aqui na região da Grécia. O cristianismo já chegara também a Roma. Porque aqui era esta a região na qual, de maneira mais vigorosa e implacável, se realizava a perseguição contra os cristãos. Infligia-se uma perseguição severa. Mas o 7 também significa plenitude ou, conforme o contexto, totalidade. O que será escrito às 7 quer significar, está escrito e vale para todas, 7 totalidades, não significação apenas aritmética. A totalidade das igrejas escreve. Escreve para que permaneça. Para que todos os cristãos das 7, de todas as igrejas, totalidade, em qualquer lugar e em qualquer tempo, eles possam dispor desta profecia. Um pouquinho mais, por favor. 11, 12. Agora o 12, né? Agora o 12, então, por favor. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Começou aqui a se intensificar ainda mais todo o conjunto simbólico. 7 candelabros de ouro. Candelabro é uma vela, ou 7 luzes. Um candelabro de 7 braços, 7 velas. No templo de Jerusalém, ao grande culto era o sacrifício, William. Mas aqui não estamos no templo. Em vez do sacrifício, em vez da liturgia sacrificial, o grande símbolo litúrgico era a da luz, que vencia as trevas. Trevas, domínio do mal. 7 candelabros, o culto total.
pleno, luz que vencia as trevas. Vi 7 candelabros de ouro. O número 7 aqui é a referência, eu já falei, formam o verdadeiro Israel que prestam o verdadeiro culto. 7 candelabros, o povo que presta o culto. E é o novo povo, o verdadeiro Israel. Sigamos um pouco mais. 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. No meio dos candelabros, se os candelabros representam as 7 igrejas, o Filho do Homem, que se apresenta está em meio ao seu povo, a túnica longa, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, faz lembrar a realeza. A túnica longa, a condição sacerdotal. Filho de homem. No livro de Daniel, se falava de alguém com fisionomia como que de humana. É a linguagem religiosa e teológica da época para referir-se a Jesus. Ele é o vencedor. A túnica longa está a apontar para a realeza. A túnica longa para o seu sacerdócio, e o cinto de ouro para a realeza. Não esqueça, querido leitor e telespectador, realeza, o imperador e o império pretendia ele ser o rei do mundo. E ele pretendia também o reconhecimento de sua própria divindade, isso o rei. Pois bem, aqui tem um novo sacerdote, e daí o culto. A túnica longa deste Filho de Homem, para referir a Jesus, é um contraste, uma contraposição ao imperador que pretendia ser divino. E o cinto de ouro é a realeza de Jesus em contraste com a potência real pretendida, potência sobre o mundo e a história, que se pretendia para o imperador. Agora, o William vai até o versículo 20, eu não vou interromper. Vai lá. Ou, melhor, você lê e eu, vez por outra, alguma interrupção explicativa. Vamos andar mais, porque nosso Apocalipse é longo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Mantenhamos-nos aqui. O Filho do Homem, aquele Filho de Homem, vestido com uma túnica longa, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, seus cabelos eram brancos como a neve. O branco é símbolo, é cor celestial. Celeste. Algo do céu. Jesus, na sua transfiguração, teve suas vestes transformadas em um branco que nenhuma força humana poderia chegar àquela brancura. Era a cor divina. É Ele o divino. É rei. Cabelos brancos, sabedoria divina. Segue. Os pés tinham aspecto do bronze quando está incandescente no fogo, e sua voz era como um estrondo de águas torrenciais. Bem, os pés de bronze, o bronze é resistente e precioso. Era. No livro de Daniel, ele faz um retrato do reino de Babilônia, uma estátua enorme, grandes músculos, grande potência, mas seus pés eram de barro, iam se fragmentar, o reino ia cair. Este rei, com o peito cingido em ouro, os seus pés são de bronze, não
Sua realeza não termina, não acaba, não desaba, não naufraga. Leitor do Apocalipse da época, este não é um rei cuja realeza vai se fragmentar ou vai cair. Porque tem cabelos brancos, sabedoria celestial, vestes longas, sacerdócio, e é do alto que vem. Segue. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Mão direita. Esta mão, a sua mão direita qual é? Essa mesma? Ah, tá bom. Telespectador também. Mas não é isto que... A mão direita é, naquele jogo de símbolos, a autoridade que tem e o poder que exerce. 7 estrelas, quem são? Vamos ver, o William vai dizer. E de sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol. Nossa, uma espada afiada com dois gumes. Espada que sai da boca. Olha que imagem aterrorizante. A palavra é cortante, penetra. A espada afiada penetra profundamente na carne e divide. Ou seja, a potência da palavra daquele semelhante, aquele filho de homem, parecido com um homem, com túnica longa, a altura do peito cingido com cinto de ouro. Sua palavra é cortante. Aquela sua palavra, sim, divide a história, salvaguarda a verdade. Vamos mais. Sua face era como o sol, quando brilha como todo o seu esplendor. Alguém é capaz de escurecer o sol? Se sua face brilha como o sol, está a apontar para a grandeza deste filho de homem, que supera e suplanta qualquer outra potência. Luz é sempre símbolo de glória. Este filho de homem tem uma face. Face é a pessoa, o rosto, a imagem, o retrato da interioridade de uma pessoa. Estamos naquela cultura bíblica, naquele contexto. O sol, assim como ninguém pode frear o movimento do sol, ninguém seria capaz de enfrentar e vencer aquele homem, filho de homem de vestes longas. Isto o autor pretende, querido telespectador, pretende o quê? Que o seu leitor, ao ler todas as páginas que seguem, compreenda que estamos diante de alguém maior do que qualquer daquelas, maior do que qualquer daqueles protagonistas de tantas atrocidades, ou de tantas adversidades, ou de tantas incertezas que se apresentam num contexto de perseguição. O autor pretende que o leitor leia com confiança, porque sua experiência, ele viu, ele conhece, ele ouviu. É isso que o autor espera do seu leitor. A gente segue depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Vamos juntos formar essa grande rede de evangelização. youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Voltamos já. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa.
vai levar a palavra. Maria está nos acompanhando de Maringá. O Luiz Cláudio nos acompanhando de Recife. E a Vera Leitão, ela diz assim, ó, Dom Peruso, olá, Dom Peruso, sobre o vídeo que o senhor gravou. Não tem pó que tire o seu brilho, porque o Senhor é reflexo de Deus. Deus abençoe, Carnaubal, Ceará. Para quem não está entendendo nada que nós estamos falando, é porque ele disse num vídeo que nós gravamos aqui no Facebook que passou um pó para tirar o brilho. Então a Vera diz que não tem pó que tire o seu brilho, Dom Peruso. É verdade, sempre que eu venho aqui, já me mandam sentar lá numa cadeira, ficar bem quietinho e começam a me maquiar porque dizem que a pele brilha. Aí eu falei que já estava com a testa sem brilhos e a moça, mas como é o nome dela? Vera. Ô Vera, muito obrigado por sua gentileza, sua afabilidade, mas vamos com a palavra. Senão eu começo a falar do charme, né, William? E você, nesse quesito, me supera. O seu brilho é que não tem pó que o afaste. Mas vamos lá. Né? Voltemos. Nós estávamos no versículo 17. Por favor, William, 1:17. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Eu me esqueci, era o versículo 16. Voltando 16. Isso, agora nós não vamos seguir versículo por versículo aqui na tela, querido telespectador, porque para estudar o Apocalipse, nosso ritmo precisa, senão vai se alongar, e nós precisamos dar sequência e com celeridade. Não faremos com o Apocalipse como foi feito com o Evangelho, não seria possível. Segue, William. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Estamos falando daquele que o vidente João, ele viu. Sua face brilhava como o sol. E aí, versículo 17, queira acompanhar, querido telespectador, vamos lá, sua Bíblia diante dos olhos, em mãos, por favor. Versículo 17, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, caí morto. Ao ver tanta magnificência, tanta grandeza, tanta majestade, em contraposição ao que pretendia para si o império e o imperador, caí morto. Quem visse Deus na tradição do Antigo Testamento não resistiria e morreria. Mas aqui, a queda é uma referência ao contraste entre aquele vidente, um discípulo tão humilde e frágil, ante a grandeza daquele filho de homem. Observemos, estou no versículo 17, telespectador, ele pôs sua mão direita sobre mim. Aquela mão direita que tinha 7 estrelas na mão e que tem os 7 candelabros para indicar toda a sua autoridade e todo o poder, também tocou nele. Tocou com sua mão direita para dizer, não temas, não temas. É tradicional no Antigo Testamento e também no Natal. Não temais, eis que eu vos anuncio uma grande notícia. Ou então quando Jesus andou sobre as águas e os discípulos se aterrorizaram, não temais, sou eu. O anjo para Maria, não temas, Maria. Ou seja,
não temas. Observemos esses versículos, como são interessantes. Outra vez, o 18, vamos seguir. Ao 17 ainda, eu sou o primeiro e o último. Primeiro, ninguém antes dele. O último, ninguém após ele. Parece que a história toda cabe nas mãos, na mão direita daquele que é soberano sobre toda a história. É poderoso e ao mesmo tempo é suave. Tocou-me. E daí, leia um pouquinho mais, por favor, ainda o versículo 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora vamos para o 18. 18, telespectador, aí, 1:18. Observemos, continua a falar o mesmo. O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Ou seja, mergulhei na morte, estou vivo. De quem está a falar o autor? Já se sabe. Ou seja, a morte é pequena, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. A morte é pequena ante a grandeza daquele cuja mão direita tocou-lhe. Olha o contraste. A onipotência, o primeiro e o último, que agora toca, até a morte foi pequena ante a magnificência do seu nome. Por isso, ele que caiu como morto, recobre a consciência, porque há muito a ser revelado. Vamos lá. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ou ter as chaves, o poder das chaves na antiguidade. Sou eu que abro, sou eu que fecho. Tenho as chaves da morte e do Hades. Hades. Você não sabe o que é o Hades, William? Não. Não sabe. O Hades é um lugar que na cultura grega, na filosofia grega, na cosmogonia grega, se imaginava que o Hades é o lugar, é o mundo dos mortos. No Antigo Testamento e na cultura hebraica se falava do Sheol. Aqui é o Hades, aquele filho de homem, parecido com todos os traços humanos, que tem na sua direita as 7 estrelas, com os 7 candelabros, que esteve morto e que está vivo. Tem também, vivo pelos séculos dos séculos, agora tem também as chaves do Hades. Ele tira de lá, quando quiser, quem lá estiver. É soberano sobre a morte. Nele e na casa da morte, o Hades. Seu rosto é como um sol, nada é capaz de fugir à sua luz. É um jogo poderoso de imagens para referir-se ao ressuscitado. Então, o que tem mais? Escreve, pois, o que viste. Ah, vidente, escreva isso, para que compreendam os leitores. Não é nada de fantasia, é uma revelação extraordinária que vem do mundo das realidades celestiais. O que é para escrever? Tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. E daí? Quanto ao mistério das 7 estrelas. Olha aqui, acompanhe, leitor amigo, telespectador amigo, o versículo 20. O próprio autor do livro do Apocalipse vai explicar as 7 estrelas. De quem fala? Pode ler novamente? William. Isso. Ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas. Ei, telespectador,
naquela época se pensava que todas as realidades ou as comunidades humanas tinham um anjo que as representava, qual o embaixador no mundo celestial. A igreja é histórica, mas há alguém diante de Deus que por ela fala, e desde Deus revela a mensagem do alto às igrejas. Então voltemos, por favor, se puserem, se possível, o mapa. Voltemos aqui. Isto, pode ler, William, capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada uma destas igrejas tinha como que o seu anjo embaixador junto da divindade. Ótimo! Junto à divindade, junto a Deus. E era também o anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. O mensageiro, o emissário que do alto trazia as mensagens de Deus. Assim se imaginava o mundo celestial da época. 7 estrelas, os 7 anjos. Os 7 candelabros são as igrejas. E então agora, demos um novo passo. Nós vamos ler a carta. Para cada anjo foi escrita uma carta. São imagens que o vidente viu. São realidades ou visões que o vidente viu. Estamos no Apocalipse, não esqueça, querido telespectador, é sempre uma linguagem marcada por símbolos. Ele viu e eis o que viu. Eis o que está a falar. Aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas com os 7 candelabros. Leia, por favor, a primeira carta à primeira igreja. Antes, para qual igreja que é? 2:1 e seguintes? Éfeso. Para a igreja de Éfeso. Observemos o que aquele filho de homem que tinha nas mãos as 7 estrelas com os 7 candelabros, escreveu, o que ordenou aquele filho de homem que se escrevesse a respeito da igreja de Éfeso. Pode ler, William. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Um instantinho, telespectador, retome, William, novamente, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, caso não te converta. Removerei teu candelabro de sua posição. Tendes de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor concedei-lhe comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Caramba! Quantas imagens aqui para uma única igreja. Primeiro, quem são esses nicolaítas? Estou no versículo 6. Isto, porém,
tens em teu favor. Detestas, como eu, as obras dos nicolaítas. Você não sabe quem são, William? Não. Oh, nem eu. É que os nicolaítas não se sabe quem é. Imagina-se, supõe-se, há indícios de que era um grupo gnóstico, uns hereges. Não vamos aqui explicar a gnose, porque seriam muitas informações que se conjugariam em um único momento, e isso pode dificultar, mas eram hereges. Pessoas muito dadas a certos cultos sincréticos, a certos sincretismos, e também uma vida muito leviana no que toca ao corpo e à sexualidade. Nicolaítas. Mas observemos o todo. Aqui, leia o início, William. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Aqui se ouro é a recordação do culto, aqui o Messias, Jesus Cristo, se apresenta como sacerdote, caminha entre os candelabros de ouro. E ele segura as 7 estrelas. São as 7 igrejas. Ou melhor, são os 7 anjos das 7 igrejas. Uma menção ao destino final da história, totalidade da história. Pois bem, aquele que tem em suas mãos, caminha entre a igreja, sacerdote, que tem a história em suas mãos, as 7 estrelas. Bem, ele louva a constância dos efésios. Vale aqui ler o que há de louvável nesta comunidade. Versículo 3, William. Versículo 3. 2:3. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Ou seja, fidelidade, retidão doutrinal. Mas há uma queixa. Parece que aquele primeiro amor está a se arrefecer. Versículo 4. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Caminho, se não houver mudança, ele vai remover o candelabro da posição, é isso no versículo 5, William? Recorda-te, pois, de onde caístes, converte e retoma a conduta de outrora. Versículo 5. Isso. 6. Do contrário, virei a ti, caso não te convertas, removerei o teu candelabro de tua posição. Ou seja, perde a sua grandeza diante de Deus exatamente por falta de conversão. O problema em Éfeso era uma fé apagada e pálida, sem paixão, sem cor. Filipe, vez por outra mencionamos o nome de Deus sem amá-lo, ou recorremos a Deus somente em situações de apuros. Em Éfeso estava acontecendo isso, só lá, né, Joelma? Ou seja, o autor do Apocalipse pretende, Jean, que o leitor de qualquer época acorde, desperte para a juventude da própria fé, que não seja uma fé medíocre. É isto que encontramos escrito para a igreja de Éfeso. Primeira carta à primeira igreja. O que temos aí para Esmirna, William? 2:8-11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: É aqui agora, querido leitor, querido telespectador, começamos aqui, viemos para aqui. Outra vez, gostaria de esclarecer,
A intenção do autor não é apenas estas 7. É para todos os tempos, 7 totalidade em todos os lugares, para todas as igrejas. Éfeso estava com uma fé em declínio, desmotivada. Volta o primeiro amor. E Esmirna? Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te-ei fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São breves 4 versículos, também estes, muito ricos de imagens, de comparações e de metáforas. Recomeça, versículo 8, William. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Aqui Jesus Cristo se apresenta na sua realidade do mistério pascal. Morto, ressuscitado. Está no princípio e no fim, não é o primeiro e o último. Retoma aqui, já tinha lá no capítulo 1, versículo 7. A igreja está numa situação muito difícil. Veja o que tem a seguir. Conheço tua tribulação, tua indigência. Isto porque é uma comunidade pobre, é uma cidade pobre. E vive dias de perseguição, de sofrimento. E algumas dificuldades vão se acentuar ainda mais. São os 10 dias de tribulação. 10 dias aqui não é 10 dias seguidos segundo a nossa maneira de mensurar o tempo. 10 dias quer dizer, é muito presente no livro do Apocalipse. 7 igrejas, 10, 144 mil, o simbolismo dos números. 10 aponta para um número amplo, mas limitado. Ou seja, a perseguição não vai ser tão tranquila. 10 dias. Mas ela tem limites. Não esmoreçam no testemunho da fé. Ainda um pouco, pode ir um pouco mais, William. Próxima igreja? Não. Versículo? Não, próximo, nenhuma proximidade, porque tem intervalo. Então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltaremos a estudar essa igreja. Quero convidar você a fazer parte da nossa família, nos ajudar na evangelização, pelo telefone 41 3221 6060, e obrigado a você que já evangeliza conosco. Daqui a pouco estaremos de volta. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, nos teus braços estar. Morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente.
seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa, Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para o Tiago de São Paulo, a Regina do Rio de Janeiro, e quero destacar aqui o comentário do Carlos, que é de Rio Bonito. Sobre o programa, ele diz assim: é uma questão, é uma necessidade que as TVs católicas tenham na sua programação um grande tempo para a prática do estudo bíblico, conhecimento da palavra. Nós, católicos, precisamos muito conhecer as Sagradas Escrituras. E é isso que nós tentamos fazer, né, Dom Peruso, na nossa programação. E nós agradecemos o Senhor. Nós temos 2 programas com o Senhor dedicado à palavra. Esse, Conhecendo a Palavra, e temos também o Leitura Orante, né, a Lectio Divina, onde nós fazemos ali os passos para ler e mergulhar na Palavra de Deus. Mas eu quero agradecer ao Carlos. É verdade, nossos irmãos evangélicos nos ensinaram muito acerca do modo de seguir Jesus Cristo, tendo em mãos a palavra. Ei, telespectador, já ouvi uma interpretação que não está de todo errada. Disseram assim: para os católicos, a palavra de Deus é a Bíblia, o livro. Para os evangélicos, a palavra de Deus é a palavra lida. Mas para nós católicos, é a palavra de Deus, a palavra acolhida. Todavia, nós precisamos da humildade proposta pelo Papa e reconhecer que há lições de fidelidade que não provêm apenas do modo católico de crer. E eles, os irmãos evangélicos, pelo amor que têm à palavra, só por isso já nos inspiram a nunca abandoná-la. Eu quero agradecer, ei, telespectador, telespectadora, não sei se perceberam, líamos há pouco, Retorna o Primeiro Amor, e estes meninos aqui, ele e ela, junto com o Jean, a tua ternura, vou me abandonar em ti, Senhor, querem conservar, no modo cantado, querem cantar aquela fé proposta à igreja de Éfeso de nunca deixar o primeiro amor por Jesus Cristo. Qualquer tema que a gente enuncia aqui, eles estão prontos aí. Quem sabe, sabe. Ei, temos aqui a primeira vez que no Apocalipse aparece a figura de Satanás. Vamos ter que lidar com o diabo também. William, leia, por favor, no capítulo 2, leia o versículo 9. Conheço tua tribulação, tua indigência. Isso, a igreja de Esmirna, sim. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Ótimo. Vai aparecer muito. Bem, os cristãos estavam, além das perseguições do Império Romano, e dos romanos também sofriam perseguições dos judeus, que consideravam os cristãos traidores do judaísmo. Mas mais do que o judaísmo e os judeus, eu gostaria aqui de falar da figura de Satanás, não muito. Não precisamos nos ocupar tanto assim com ele. Mas ele aparece no livro do Apocalipse, aqui, mas depois
aparece como adversário nos versículos 13, nos versículos 24, no capítulo 3, no capítulo 20, aí é adversário. Mas também aparece como a antiga serpente, o dragão, isso lá no capítulo 12. Também lá no capítulo 20 ele se apresenta com outras formas, porém não somente assim se pode falar dele, da figura do inimigo, da potência diabólica que ameaça a fé dos cristãos. Guerra, fome, morte, todas estas expressões, de alguma maneira, são derivações históricas da atuação diabólica, ou da atuação do mal no mundo. Ainda hoje se pode falar. A fome no mundo é falta de alimento ou são estruturas injustas? A fome no nosso país, a fome voltou a crescer. Num país como o nosso, 1% dos mais ricos detém 28% da riqueza. Vamos falar que isso é vontade de quem? É casualidade do mercado? Onde houver injustiça, aquele tipo de injustiça que causa sofrimento, onde houver maldade que destrói pessoas, são sempre formas variadas que afirmam derivações de potências diabólicas que atuam na história. E o Filho do Homem, que esteve morto, mas ressuscitou pelos séculos dos séculos, somente Ele é capaz de suplantar tais realidades destruidoras. O que está acontecendo em Esmirna, embora pobres, Ele estará próximo para assegurar a vitória. Vejamos o versículo 11. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai lá. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Ou seja, não se trata de esperar morrer nesta história para garantir a vitória, mas viver já no presente a vitória que o Cordeiro assegurou. Vamos a outra igreja. Agora, por favor, voltemos ao nosso mapa aqui. Agora é Pérgamo. Isso. O que temos aí? Capítulo 2, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegastes a minha fé, e mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem as carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tens também tu, porém, que segue a doutrina dos Nicolaitas. Converte-te, pois, do contrário virei contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrita um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos devagar, né, telespectador? É muita coisa, e um versículo por versículo nós iríamos até antes que chegue a escatologia. Mas
Observemos novamente no versículo 12. Pode ler, William. Aquele que tem em sua mão uma força irresistível, a espada, ou melhor, a sua palavra, aquele que tem a espada de dois gumes, significa força irresistível, palavra cortante, que dilacera e separa tudo o que é mal do que é bom. Leia outra vez, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Pérgamo era uma cidade, aquele que tem em mãos a espada afiada. Pérgamo era a capital de toda esta região. Aqui havia muitos templos pagãos. Havia gente de muitas regiões. E também era um centro militar do Império Romano. Isto é, Satanás tem aí o seu trono. Veja o versículo 13. O que há nesta cidade? Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo resistiu bem. Resistira bem aos ataques ou às pressões ou às influências do paganismo. Mas havia sim certas sincretizações, certas mesclas, certas formas pouco identificadas com o cristianismo. Também aqui, um cristianismo morno e apagado. E o paganismo aqui é expresso com a imagem ou o nome de Balaão, de Balac. Figuras que no Antigo Testamento tentaram desviar, com a idolatria, tentaram desviar o povo de Israel, o povo de Deus. Idolatria. O que significa isso? É consagrar a minha vida para aquilo que não é Deus. O cifrão é um grande ídolo do nosso tempo. O sucesso é outro grande ídolo. E como em Pérgamo, quaisquer formas idolátricas desfiguram a pureza das intenções e do seguimento a Jesus Cristo. Os nicolaítas também estão lá. Já apareceram antes. De novo, são grupos que propõem uma fé sem compromissos éticos. Eu posso frequentar o templo, participar de todas as liturgias, até acertar meus dízimos, quem sabe ter todas as minhas religiosidades, invocar o nome de Deus na hora dos momentos de apuro. Mas se não houver uma vivência ética, a idolatria desfigura a fé que eu professo. E Pérgamo era uma cidade exuberante, artisticamente, poder, grande força política, muita religiosidade, mas era preciso coerência. Mas observemos os últimos versículos, por favor, 16 e 17. William, o que tinha lá em Pérgamo? Converte-te, pois, do contrário virei logo contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Palavra que separa o que é verdade do que é falso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. O maná escondido, aqui faz recordar o maná, o povo no deserto parecia estar sem forças, mas foi Deus quem sustentou naquele caminho, e naquele caminhar pascal, rumo à libertação. Aos que se mantiverem fiéis em Pérgamo, haverá o maná escondido. Não se verá publicamente, mas atuará no coração do povo, daqueles discípulos fiéis, para que a despeito de ameaças de dentro e de fora, os nicolaítas presentes possam se conservar fiéis a Jesus Cristo. Leia um pouquinho mais, por favor, a pedrinha branca. E lhe darei também uma pedrinha branca,
uma pedrinha na qual está escrito um nome novo. Nome novo. O nome identifica a pessoa. O nome novo, a nova realidade de quem foi salvo por Jesus Cristo. E a pedrinha é branca. O branco, já falei, cor celestial, vai levar consigo, por mais que enfrente adversidades em Pérgamo, muito sincretismo, muitos fascínios de poder e também muitas idolatrias, haverá um novo nome, sustentado pelo novo maná, para aqueles que se mantiverem fiéis. Sim, pode ler um pouco mais. Que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aí ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E está a referir-se ao quê? À pertença ao mundo sobrenatural. Todos, como no caso de Jesus, pensavam que ele era derrotado. Na realidade, era ele o grande vencedor lá na cruz. Isto... E põe o cristão numa relação pessoal e irrepetível com Jesus Cristo. Vamos observar aí o versículo 17 outra vez, William. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aquele que recebe. Mas este nome novo está ligado a absoluta relação nova com Jesus Cristo. O império pode ser poderoso, Pérgamo pode ser uma cidade exuberante, podem sugerir todos os fascínios de todo tipo, das culturas de quaisquer épocas. Era uma cidade muito cosmopolita, estaria, se fosse hoje, repleta de todos os shoppings do nosso tempo, para que todos fossem grandes consumidores. E a proposição: quem permanecer fiel terá um nome novo. Além das perseguições dos romanos, havia o fascínio do mundo pagão. Eis aqueles primeiros cristãos ante a quais adversidades estavam expostos e ameaçados até na sua fé. E para outra igreja, agora é Tiatira. O que tem aqui, William? Vamos a capítulo 18 até 29. Desculpe. Versículo 18. Capítulo 2, versículos 18 até 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso, ao que tendes, todavia, segurai firmemente até que eu venha. Bem, Tiatira parece que estava brabo aqui, né? Tava. O vidente, a mensagem. Vamos lá. Era uma pequena cidade esta aqui, Tiatira, dedicada ao comércio, a grande atividade,
Mas tinha tanta corrupção lá. Mas tanta corrupção. Só lá e só naquele tempo, evidentemente, não é? Vamos ler novamente. Eu vou tomar aqui diretamente da Bíblia. Você acompanhe comigo, querido telespectador. 2:18. Assim fala o Filho de Deus. Agora apareceu de maneira explícita com o mais elevado título, o próprio Senhor Jesus. Que estive morto, assim diz, mas ressuscitei pelos séculos dos séculos. Continuas ligado ao meu nome. Não renegaste a minha fé. O grupo de cristãos lá é muito reduzido. Mas não renegaste a minha fé. Conheço as obras, teu amor, dedicação, perseverança. As tuas obras últimas ultrapassam em número as primeiras, ou seja, aqueles cristãos de Tiatira estavam crescendo na fé. Suas obras estavam numericamente, em número, maiores do que as anteriores. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel foi uma mulher pagã do rei Acabe, um rei judeu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16 em seguida, que introduziu a idolatria. A idolatria é falsas divindades, que não precisa necessariamente ser imagem, que eu faço e adoro, mas eu que adoro me curvo e ofereço toda a minha liberdade e os meus esforços para aquilo que não responde com a grandeza e a nobreza de Deus, porque não é Deus. Vamos lá, o que está acontecendo com Tiatira? Jezabel era, no Antigo Testamento, uma rainha pagã que introduziu a idolatria e também a prostituição. Está aqui a referir-se também aos desvios morais de natureza afetiva e sexual. Seguidores de Jesus adotavam comportamentos ou se deixavam influenciar por uma vida relapsa, por uma vida frouxa, no que toca aos afetos. Pois bem, dei-lhe prazo para se arrepender. Se não, olha a imagem, vou lançar num leito de amarga aflição. Aqui, para fazer uma contraposição figurada, leito, prostituição. A menos que se arrependam. Ou seja, a vós, porém, que em Tiatira ficais sem partilhar essa doutrina, sem ter se aprofundado nas profundezas de Satanás. Satanás é tudo o que separa alguém de Deus. É aquele que faz alguém se separar de Deus. E aqui as profundezas de Satanás parece que é grande a efetividade diabólica lá em Tiatira. Entretanto, vamos observar, está na hora de terminar, querido telespectador, mas eu gostaria aqui de lhes chamar a atenção. Como eu também recebi o poder de meu Pai, lhe darei a estrela da manhã. O que tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus em Tiatira não impõe um outro fardo, mas ao vencedor, ao que guarda a fé, dar-lhe-ei poder sobre as nações. Não o poder de quem manda e domina, mas o poder de quem nunca foi vencido por qualquer potência do mal. A fidelidade do discípulo não depende de sua força, mas da sua relação com Jesus Cristo. Isso vale também para hoje. O Apocalipse é muito atual. Meu irmão, minha irmã,
Nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque juntos evangelizamos mais. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando.